episódio anterior, aprendemos sobre histocompatibilidade. Hoje você vai descobrir de onde vêm os rins para os transplantes e, por exemplo, se todos podem ser doadores. Quem explica tudo sobre esse assunto é a enfermeira Viviane Toniol. Ela coordena o serviço de doação e transplantes do Hospital Santa Rita, em Maringá, e é integrante do corpo clínico do projeto do Imunogen em parceria com o CNPq e Ministério da Saúde. Primeiramente, eu agradeço aí pelo convite, de estar aqui tendo a oportunidade de esclarecer dúvidas com relação ao transplante de rim. Nós que agradecemos sua participação, Viviane. Para começar, vamos entender de onde vêm esses rins. Hoje existem basicamente duas formas aí de conseguir um órgão para transplante, que é por meio de um doador vivo ou de um doador falecido. Você pode explicar de forma simples de entender como funcionam esses dois cenários e quem pode doar em vida, por exemplo? Existem duas formas de transplantes de rim, Você pode fazer ela através de um doador vivo ou com um doador falecido. Doador vivo é aquele onde tem um parente, preferencialmente ali até o 4º grau, que seja compatível com você. Inicialmente, o mesmo tipo sanguíneo, aí existe uma amostra de sangue, um exame também que chama-se HLA, que é um exame de histocompatibilidade, que é feito a análise para ver a questão da compatibilidade realmente desse rim e diminuir as possibilidades de uma rejeição. Doador vivo, se for acima do 4º grau de parentesco, ou um amigo, alguma coisa assim, não é proibido, porém precisa se passar por uma avaliação psicológica e ter uma entrevista com o setor governamental, que no caso seria a Central Estadual de Transplantes, aqui em Maringá, representado pela Organização de Procura de Órgãos, que nós chamamos de OPO, e aí vai ser validado se você pode realmente fazer essa doação ou não. Isso tudo é feito para que seja evitado possibilidades de talvez existir uma questão de comercialização, ou troca, Então, se você doar para mim ou doar para o meu filho, eu te dou um terreno, ou eu te pago tanto, Não existe isso, é uma doação. Então, a pessoa tem que realmente querer muito ajudar essa pessoa que está realizando hoje uma hemodiálise. Então, é feito toda essa parte judicial para que não corra-se esse risco. E o doador falecido é aquele onde, dentro da unidade hospitalar, um paciente que foi feito todas as tentativas de resgate para ele e ele acaba evoluindo para uma morte encefálica e que não tem mais nada que se fazer com ele. Porém, os órgãos ainda continuam-se viáveis, E daí, quando tem esse tipo de doador, dentro da unidade hospitalar, existem as equipes de doação e transplante que fazem os acolhimentos das famílias, explicam todos os processos, acompanham todas as fases dos exames para detectar se aquele paciente realmente está em morte encefálica ou não. E quando detecta esta morte, esta equipe que é treinada e especializada comunica junto com o médico a morte desse paciente e possibilita para aquela família a possibilidade dele fazer a doação ou não, E quando a família doa esses órgãos, é feita toda a questão de uma documentação que é encaminhada para a Central de Transplantes e aí roda-se uma lista, que é uma lista única, onde estão os pacientes que estão em hemodiálise e tem condições de realizar transplantes. Gente roda, nós chamamos de ranking, Vai puxar uma fila dos pacientes que são compatíveis com aquele doador. Como eu falei, no mesmo caso do doador vivo,
vai ver daí pessoas que tenham o mesmo tipo sanguíneo, o mesmo peso, altura, né, proporcional ao menos, e tenha uma compatibilidade maior. E aí, a partir disso, é feito daí a cirurgia de retirada do órgão e o transporte e o implante para aquela pessoa. Legal. E no caso do doador falecido, existe uma dúvida muito comum. Muita gente acha que qualquer pessoa que morre pode ser um doador de órgãos, mas nós sabemos que não é bem assim. O que é a morte encefálica e por que ela é a condição necessária para que um rim possa ser doado, por exemplo? Ai, perfeito, isso mesmo. Realmente tem muita dúvida com o pessoal achando que qualquer pessoa que morre pode fazer doação dos órgãos, mas como eu expliquei anteriormente, apenas aquela pessoa que tem uma evolução de morte encefálica. O que é a morte encefálica? É a perda das funções cerebrais e essa perda ela é irreversível. Isso é completamente diferente de um paciente que está em coma. Paciente em coma, ele tem atividade cerebral, né? Então, se você fizer os exames que nós fazemos, tanto dos reflexos, né, de ocular, reflexo de dor, reflexo de tosse, reflexo da respiração, um paciente em coma, ele vai ter estas respostas, porém ele não acorda. Um paciente de morte encefálica, quando a gente faz os testes, quem faz é sempre um médico, e esse médico é um médico habilitado, treinado para isso, então esse paciente, ele vai estar com a pupila completamente aberta, não reage à luz, ele não reage a nenhum tipo de dor, de estímulo de dor, estímulos de tosse ele também não tem, tá? E o estímulo da respiração, ele não consegue, não tem o movimento do diafragma que faz a gente respirar. Isso tudo acontece por causa do bulbo, né? Do tronco cerebral, na verdade. Por conta do tronco cerebral, quando ele morre, ele perde todas estas funções. Sem isso, a pessoa não vive. Aí as pessoas falam assim, ai, mas como que ele tá quente? O coração tá batendo, ele tá respirando. Não, ele está quente porque nós o aquecemos. Ele está com o coração batendo porque tem drogas, remédios que fazem o coração bater. E ele está respirando porque ele está ligado numa máquina que é o respirador, um ventilador, que faz os movimentos respiratórios e manda a quantidade de oxigênio para ele. Ele, por si só, não faz essas atividades. É uma pessoa que está detectada como morta. Além desses exames clínicos, que são feitos em 2 etapas por 2 médicos diferentes, é feito um especificamente com relação à respiração, onde colhe exames do sangue, que é da artéria, que é um exame chamado gasometria. Nele a gente vai ver a quantidade de oxigênio e de gás carbônico para ver se está tendo troca ou não. E, por último, existe um outro exame, que é o 4º exame que é realizado, que a gente chama de exame complementar, que é um exame de imagem, né? Ele pode ser feito uma arteriografia, uma cintilografia, um Doppler transcraniano ou um eletroencefalograma. Aqui, a grande maioria das vezes, nos hospitais de Maringá, nós realizamos ou Doppler transcraniano ou arteriografia. Esses exames, através de imagens, vão mostrar que aquele cérebro não possui mais atividade. Então, detecta que realmente que aquele paciente está morto. Complementando, né, a questão, então, que você tinha perguntado, a morte encefálica é a única forma de se fazer uma doação desses órgãos. Por quê? Porque eles estão sendo mantidos, como eu falei para você, através da troca gasosa de oxigênio e gás carbônico realizada pelo respirador, pela reposição de eletrólitos e nutrientes através da soroterapia e é feita a reposição também através de dieta com os nutrientes, né? Ele usa uma dieta enteral que é aplicada nesse paciente. Então, todos os estímulos externos são realizados. E por conta disso,
esses órgãos conseguem ser mantidos viáveis por um determinado tempo. É óbvio que você não tem como fazer isso por um tempo muito extenso, né? Como a pessoa está morta, mesmo que você faça essas reposições, em algum determinado momento, esses órgãos vão começar a entrar em falência, e aí entra na falência múltipla, porque, né, todo mundo já ouviu falar, falência múltipla de órgãos, ele faz uma infecção severa, e aí o coração dele para, independente, porque mesmo a gente fazendo as reposições, não vai ter a quantidade suficiente para nutrir aquele coração para que ele continue batendo. E pensando no Brasil, nós sabemos que ele é um país continental. A partir do momento que o rim é retirado do doador, quanto tempo a equipe médica tem para fazer esse transplante? E também, pacientes de uma região recebem um rim apenas de doadores da mesma área? Ou esse órgão pode viajar longas distâncias para um receptor? É verdade, o Brasil ele é muito grande, né? E realmente tem essa questão do tempo na distribuição e na logística que nós chamamos, né? A partir da hora que o rim é retirado, a gente começa a contar um tempo que é chamado tempo de isquemia. Isquemia porque não existe mais circulação de sangue dentro daquele órgão, tá? Já tem estudos que a gente sabe que o rim dura até 48 horas fora do organismo, aonde quando colocado numa outra pessoa, ele pode vir a funcionar. Porém, sabe-se que quanto maior é esse tempo de isquemia, maior é a possibilidade daquele órgão não voltar à sua função original. Então, a gente prefere sempre trabalhar com no máximo um tempo de isquemia de 24 horas. Mas existem órgãos que são transplantados com 26 horas, com 30 horas, e a pessoa tem a sua vida normal depois disso. Então, o rim seria aí de 24 a 48 horas. Hoje, existem algumas máquinas que a gente chama de máquina de perfusão, onde liga-se o órgão, né, em ductos, que aí vai ser feita, é como se ele estivesse dentro do organismo ainda. E aí ali vai passando tempo, vai se coletando exames, vai fazendo as reposições, tudo que é necessário, e a gente consegue aumentar um pouco mais a viabilidade daquele órgão. Mas são poucos os lugares que tem essa máquina de perfusão. No geral, a distribuição de uma oferta, como eu falei lá no começo, quando tem uma doação e começa a rodar o ranking, começa-se sempre pela lista regional, ali do estado. Então, primeiro busca todas as pessoas que são compatíveis com aquele doador dentro daquela região, dentro daquele estado. Caso não tenha nesse estado, ele busca, aqui no nosso caso do Paraná, na região sul. Se não tiver na região sul, ele aumenta daí para a rede nacional. Aí cada equipe tem mais ou menos as suas distâncias e logísticas para dizer se aceita órgãos daquelas regiões, né? Porque um órgão daqui do Paraná, para ser mandado para o Amazonas, é capaz de passar do horário que a gente tem determinado aí para poder colocar e ele voltar a funcionar. Então, da nossa região aqui, costuma se aceitar da região sudeste e da região sul, né? E assim fica sempre mais próximos das suas localidades, na intenção de sempre estar com o menor tempo de isquemia possível para que tenha-se maiores chances desse órgão voltar a funcionar. Muito obrigada, Viviane, pela sua participação. E no próximo episódio nós vamos conversar sobre como saber se o rim é compatível com o receptor. Se você se interessou pelo assunto, não deixe de conferir. Nos encontramos lá!